Bom, pessoal, então vamos dar início ao nosso curso de Teoria dos Números do período especial 2020.3 do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Piauí. Nessa primeira aula nós veremos o princípio de indução finita. Vamos fazer alguns exemplos de indução. Vamos ver também o princípio da boa ordem e vamos provar a equivalência entre esses dois resultados, né? Vamos ver também o princípio da casa dos pombos e resolver algumas questões envolvendo esses três conceitos que são aparentemente bem simples, bem fáceis de entender, mas que são bem úteis para resolver várias questões. No caso do princípio de indução, é uma das ferramentas matemáticas mais úteis para provar propriedades que envolvem uma quantidade infinita, por exemplo, de números naturais. Se você quer provar que determinada propriedade é verdade para todo natural ou para todos os naturais a partir de um determinado momento, o princípio de indução é uma ferramenta bastante útil. Nós vamos mostrar a equivalência desse princípio com o princípio da boa ordem, que é também outra ferramenta útil para demonstrar alguns resultados envolvendo os números naturais ou números inteiros. Depois nós vamos ver o princípio das casas dos pombos, que também é uma ferramenta muito útil para resolver questões, principalmente que envolvem existência de números satisfazendo determinada propriedade. Então, vamos para a nossa primeira videoaula. Bom, então agora vamos enunciar o nosso princípio de indução. Então, o princípio de indução é basicamente dois passos. O que nós queremos fazer é provar que uma determinada propriedade P de n, que depende de n, ela vale para todos os naturais a partir de um determinado momento. Então, o que o princípio de indução quer que a gente faça? O seguinte, você deve provar que a propriedade vale para o primeiro número, onde você quer que a partir dele a propriedade seja válida. Então, você prova para o primeiro, a gente chama isso de base da indução. E depois você prova que o fato da propriedade valer para algum número natural implica que essa propriedade também é válida para o sucessor, ou seja, para n mais 1. E a gente chama isso de passo indutivo. O fato de P de n ser verdade, a gente chama de hipótese de indução. Então, se esses dois fatos forem demonstrados, ou seja, a propriedade vale para o primeiro termo, e o fato de valer para algum n implica que vale para n mais 1, então essa propriedade vai ser verdade para todos os naturais a partir daquele primeiro que você provou na base da indução. Então vamos enunciar o nosso princípio de indução. O que diz o princípio de indução finita? Diz o seguinte, o primeiro passo é a que a gente chama de base da indução. O que diz a base da indução? Que P de n0 é verdade para algum n0 pertencente aos naturais. Esse é o meu primeiro passo, que a gente chama de base da indução. O segundo passo, que a gente chama de passo indutivo, diz o seguinte: se o fato de P de n ser verdade implicar que P de n mais 1 é verdade para algum n natural. Isso daqui, o fato de P de n ser verdade, a gente chama isso de hipótese
de indução, certo? Portanto, eu tenho dois passos para demonstrar no meu princípio de indução, a base da indução e o meu passo indutivo. A base da indução eu tenho que provar que num ponto inicial a propriedade é verdadeira. E o meu passo indutivo eu tenho que provar que, supondo a hipótese de indução, ou seja, supondo que P de n é verdade para algum n natural, eu tenho que provar que o P de n mais 1 é verdade. Se essas duas coisas acontecerem, eu tenho a conclusão do meu princípio de indução, que é a seguinte. Então, P de n é verdade para todo n maior ou igual que n0. Certo? Essa daqui é a minha conclusão do princípio de indução, que eu ganho no princípio de indução, certo? Então, se eu conseguir provar que vale para o primeiro termo e eu conseguir provar que o fato de valer para algum n implica que vale para n mais 1, então essa propriedade será verdadeira para todo número natural a partir desse n0 que você provou aqui na base da indução. Então vamos fazer esses dois exemplos que eu coloquei aqui no início, certo? Vamos resolver esses dois exemplos. Então, o primeiro deles eu vou provar que 1 mais 2 mais 3 até n, isso é igual a n vezes n mais 1 sobre 2 para todo n natural. Então vamos provar isso por indução. Então, primeira coisa que eu devo provar, eu quero provar que isso aqui é verdade para todo n natural, portanto eu tenho que fazer a base da indução, eu tenho que provar que essa propriedade é verdadeira para o primeiro termo. Então vamos provar que ela é verdadeira para n igual a 1. Ok? Então, para n igual a 1, essa propriedade é óbvia, porque eu vou ter 1 mais até 1, portanto eu tenho 1, igual a 1 vezes 1 mais 1, que é 2, sobre 2. Isso dá 1, significa que a propriedade é verdadeira. Agora a gente vai fazer o segundo passo, que é o passo indutivo. Então, primeiro vamos supor a nossa hipótese de indução. Qual é a nossa hipótese de indução? Que P de n é verdade. Portanto, nós estamos supondo agora que isso daqui é verdade para algum n natural. Então, segundo passo, suponha que 1 mais 2 mais n seja igual a n vezes n mais 1 sobre 2 para algum n natural. E agora a gente vai provar que isso implica que a propriedade é verdadeira para n mais 1. Então eu tenho que provar que a soma de 1 até n mais 1 vai ser igual a... Agora eu vou colocar no lugar do n mais 1. Então tem que ser igual a n mais 1 vezes n mais 1 vai dar n mais 2 sobre 2. Então nós temos que provar isso. Então vamos fazer essa conta. Então o que a gente sabe? A gente sabe que 1 mais 2 mais n mais 1, isso aqui é igual a essa primeira parte, aqui, essa primeira parte aqui, eu já tenho hipótese de indução, né? O que é que diz a minha hipótese de indução? Que essa soma até n vai ser igual a n vezes n mais 1 sobre 2. E o que sobrou aqui foi n mais 1. Portanto, isso aqui vai ser igual a n vezes n mais 1 mais 2 vezes isso daqui, né? Então, 2 vezes n mais 1 sobre 2. E aí aqui eu tenho n mais 1 e n mais 1 nos dois termos da soma, eu vou colocar em evidência, eu vou ficar com isso dividido por isso vai dar n, mais isso dividido por isso vai dar 2. Que era justamente o que eu queria provar, que a soma até n mais 1 deu justamente o P de n mais 1, que é quem? Colocando no lugar do n mais 1 ficou n mais 1,
Colocando aqui no lugar do n mais 1 ficou n mais 2, sobre 2. Portanto, por indução, pelo princípio de indução finita, a propriedade é verdadeira para todo n natural. Ok? Bom, agora vamos resolver esse outro exemplo aqui. Também por indução, pelo princípio de indução finita, vamos mostrar que para todo número natural, n ao cubo menos n sempre é múltiplo de 6. Vou apagar esse exemplo aqui, porque eu quero deixar o princípio de indução enunciado aqui, tá? E o quadro é pequeno. Então vamos provar isso. Vamos provar esse outro exemplo, que é, eu quero provar que n ao cubo menos n é múltiplo de 6 para todo n natural. Então, vamos provar por indução. O que eu tenho que fazer para provar por indução? Primeira coisa, a base da indução. Eu tenho que provar que a propriedade é verdade para o primeiro termo. Como aqui eu quero provar para todo natural, o primeiro termo é 1. Então, para n igual a 1, temos que 0 ao cubo menos 0, que é igual a 0, é múltiplo de 6. Agora, suponha que n ao cubo menos n é múltiplo de 6, portanto ele vai ser igual a um 6k. Né? E agora a gente vai provar para n mais 1. Então, para n mais 1 eu tenho n mais 1 ao cubo menos n mais 1. E agora eu tenho que provar que isso daqui é múltiplo de 6. Então vamos lá. Quem é n mais 1 ao cubo? Isso é n ao cubo mais 3n ao quadrado mais 3n mais 1. E aqui eu tenho menos n menos 1. Ok? Isso daqui com isso daqui dá 0, nessa soma, ou subtração. Então eu tenho aqui n ao cubo. Eu vou pegar esse termo aqui, n ao cubo, e vou pegar esse menos n aqui, colocar junto. Por que eu fiz isso? Porque a minha hipótese de indução diz que esse número é múltiplo de 6. Como eu já sei que isso é múltiplo de 6 e eu quero provar que isso aqui tudo é múltiplo de 6, só resta agora provar que o que sobrar é múltiplo de 6. Então o que sobrou? Sobrou 3n ao quadrado mais 3n. Já que esse daqui já tinha saído, esse também, e isso, mas isso é 0. Só sobrou isso. Portanto, isso é igual a n ao cubo menos n, mais, eu vou colocar aqui 3n em evidência, vai ficar n mais 1. Bom, isso daqui, por hipótese de indução, isso aqui é múltiplo de 6. Se isso daqui também for múltiplo de 6, aí morreu, porque isso aqui já é múltiplo de 6, isso aqui também é múltiplo de 6, o fator 6 que tiver aqui eu coloco em evidência com o que tiver aqui, e eu garanto que tudo vai ser múltiplo de 6. Então agora falta analisar se isso daqui é múltiplo de 6. Ora, 3n vezes n mais 1 é múltiplo de 6. Por que é múltiplo de 6?
Eu vou só falar isso daqui, que é bem fácil de ver. Bom, eu já tenho o fator 3 aqui, portanto isso daqui tudo é múltiplo de 3, porque já tem 3 vezes aqui. Então agora eu vou olhar só para essa parte, eu tenho n vezes n mais 1. Para isso aqui tudo ser múltiplo de 6, basta eu ter um múltiplo de 3 e um múltiplo de 2, portanto vai ser múltiplo de 6. Eu já tenho aqui o múltiplo de 3, 3 é múltiplo de 3, e eu tenho dois números consecutivos, n e n mais 1. Sempre que eu tenho dois números consecutivos, um deles é par. Não tem a possibilidade de dois números consecutivos não ter nenhum par. Portanto, um deles será par. E se um deles for par, sendo um deles par, um deles tem o fator 2, ou seja, é múltiplo de 2. Então aqui eu tenho um múltiplo de 2 e eu tenho um múltiplo de 3. Portanto, isso aqui tudo é múltiplo de 6. E aí eu concluo, portanto, pelo princípio de indução finita, a propriedade é verdadeira para todo n natural. Certo? Então, isso é o meu princípio de indução finita. Não necessariamente ele será sempre aplicado, a gente vai resolver alguns exercícios ainda, principalmente eu vou colocar na lista de exercícios, vou resolver alguns exercícios aqui da lista, e nem sempre isso aqui vai ser para todo n natural. Pode ser que certamente aparecerá alguns casos nesse formato aqui, ou seja, n maior ou igual que 4, n maior ou igual que 5, n maior ou igual, enfim, n maior ou igual que algum número. E aí quando isso acontecer, você pega esse n0, o primeiro número. Se for n maior ou igual que 4, aqui você faz para o primeiro, que é n igual a 4, por exemplo. E depois o passo indutivo é nesse mesmo formato. Bom, existe em outras áreas, por exemplo, um outro processo de indução que não é um processo de indução matemático, como a gente tem aqui, que é um processo conhecido como indução empírica. O que é indução empírica em outras áreas que surgem, por exemplo, em física, é muito comum em física experimental, por exemplo, quando você quer verificar que determinada propriedade é verdadeira, e ao invés de você provar que aquilo matematicamente é verdadeiro, você faz experimentos. Então você faz uma quantidade aceitável de testes, de experimentos, e se aquilo se provar sempre verdade nesses testes, aceita-se isso como verdade até que se prove o contrário, digamos assim. Então isso é uma indução empírica. Você tem sistematicamente testado e experimentado isso e tem sempre dado certo. Portanto, admite-se que isso é certo enquanto alguém não provar o contrário. Em matemática, não. Indução matemática, o princípio de indução finita, você tem que de fato provar que a propriedade é verdadeira para todo mundo a partir de um determinado momento, fazendo desse formato aqui. E eu vou dar um exemplo de uma propriedade P de n que ela pode ser verdade, por exemplo, para 1 milhão de termos ou qualquer quantidade de termos que você queira, e no seguinte, a partir do seguinte, ela não ser mais verdade. Então, por exemplo, se você fizer para 1 milhão, por exemplo, você testa 1 milhão de vezes, você pode pensar razoavelmente que aquilo vai ser verdade sempre, já que você testou 1 milhão de vezes e tem sempre dado certo. Mas a partir do 1 milhão e 1, aquilo dá sempre falso, certo? Por isso que você tem que, de fato, em matemática, provar, quando se quer provar algo para uma quantidade infinita de termos naturais, você prova nesse formato aqui, usando indução. Então vamos ver esse exemplo que eu acabei de falar. Bom, então considere a seguinte propriedade, seja P de n o conjunto dos números naturais tal que n é igual a... eu vou primeiro fazer para um caso pequeno e depois a gente vai conseguir observar que isso é verdade para qualquer número. Então, vamos fazer primeiro para uma propriedade que é verdade para os 10 primeiros termos e a partir dali não é mais, certo? Então, seja P de n o conjunto dos números naturais tal que isso daqui é verdade. N é igual a n mais
n-1 vezes n-2 até n-10. Observe que é bem fácil de ver que isso daqui é verdade para os 10 primeiros termos. Por quê? Porque quando você colocar, por exemplo, n igual a 1, isso daqui dá 0. Portanto, esse produto inteiro vai zerar e 1 vai ser igual a 1. Quando o n for 2, esse termo que zera, portanto, o produto inteiro zera, n igual a 2. E isso vai ser verdade até n igual a 10. Isso aqui vai ser 0 no n igual a 10, de 1 até 10 isso aqui é 0, portanto, o n vai ser igual a n. Agora, quando o n for maior que 10, observe que 10 menos 1, 11, por exemplo, 11. 11 menos 1, 11 menos 2, até 11 menos 10. Isso daqui vai dar positivo sempre. Portanto, eu vou ter n mais um número positivo igual a n. Isso não vai ser verdade. Então, a partir de 11, isso é sempre falso. Portanto, essa propriedade vai ser verdade nos 10 primeiros termos e dali em diante é falsa. Então, se eu quisesse que ela fosse verdade, por exemplo, até 1 milhão e dali em diante fosse falso, eu botava aqui 10 elevado a 6. Então, de 1 até 1 milhão a propriedade é verdade, dali em diante é falsa. Então, você pode fazer isso aqui para uma quantidade qualquer de termos. Então, seja K pertencente aos naturais, um número que está fixo. Você escolheu um número bem grande, fixo, e fixa ele. Então, essa propriedade aqui, ó, quando você colocar aqui K, quando eu tiver P de n dessa forma, observe que P de n vai ser verdade para todo n menor ou igual que K. Então, até K, essa propriedade é verdadeira. Porém, para todo n maior que K, P de n é falso. Certo? Então, por exemplo, fica para vocês pensarem por que eu não posso aplicar o processo de indução finita aqui. Certo? É bem tranquilo. Vocês devem observar, vocês devem se fazer a seguinte pergunta: por que aquela propriedade P de n não é verdade para todo n natural? Tentem provar que aquela propriedade P de n é verdade para todo n natural por indução. E aí vocês me digam onde o processo de indução falha. Qual das propriedades não vai ser verdadeira e por isso que aquilo ali não vai ser verdade sempre. E aí a gente já deu contra-exemplos de que aquilo ali não é verdade. Esse exemplo, ele vai ser muito interessante de se provar ele usando uma outra versão do princípio de indução, que é o que eu vou falar agora, que é o princípio de indução forte ou princípio de indução completa, que é uma variação desse princípio de indução aqui, que é útil em alguns outros casos. Por exemplo, nesse caso aqui, esse exemplo aqui que falha, que não é verdade, isso aqui não é verdade para todo n natural, por esse outro processo de indução é bem fácil de ver ele, que isso aqui não é verdade. E também em outros casos, que eu vou fazer um outro exemplo aqui, por exemplo, o exemplo da sequência de Fibonacci. Então eu vou apagar aqui e vamos ver uma outra versão do princípio de indução, que alguns livros costumam chamar de princípio de indução forte ou princípio de indução completa. Certo? Então, vou colocar aqui esse outro princípio. Vou aproveitar uma parte aqui. Então, o princípio de indução forte, novamente eu tenho uma determinada propriedade P de n, que eu quero provar que ela vai ser válida a partir de um determinado número natural. O que diz o princípio de indução forte? Ixi, aqui eu tinha escrito errado, né? Era PIF, né? Princípio de indução finita. Estava errado aqui. Então, o que diz o princípio de indução forte? Novamente, eu tenho a base na indução,
Portanto, eu tenho que provar que a minha propriedade P de n é verdadeira para o início. O que vai mudar é o passo indutivo. O passo indutivo diz o seguinte: se o fato de P de n ser verdade, aí aqui vai mudar. Era para eu ter apagado isso, mas já foi. Disse o passo indutivo da indução forte diz o seguinte: se para algum n pertencente a naturais P de K for verdade para K variando de 1 até N, ou seja, antes, no princípio de indução, você tinha um determinado valor de N que a propriedade era verdadeira. Então, bastava um valor de N que a propriedade era verdadeira, você tinha que mostrar, implica, que P de N mais 1 é verdade. Aqui, nesse princípio de indução forte, você deve supor que a propriedade é verdade para todos os números de 1 até n, para algum n. Então, se essa propriedade for verdade de um, aqui pode ser um n0. Só. Vamos botar um aqui. Vou botar um aqui, mas isso não precisa ser a partir do 1, pode ser a partir de um determinado momento. Deixa aqui um, e aí aqui eu vou colocar 1. Mas pode ser n0 também, tá? Então, se essa propriedade for verdade para todo mundo, entre 1 e n, e se implicar que P de n mais 1 é verdade, então a propriedade também vai ser verdade para todos os números naturais, certo? Isso é o que a gente chama de princípio de indução forte. A diferença aqui do princípio de indução finita, a versão clássica dele, é que aqui eu tenho que a propriedade tem que ser verdade para dado um número n ou para algum número n, essa propriedade tem que ser verdade até esse número. Não precisa, como na indução anterior, não precisa ser verdade só nele. Né? No processo de indução anterior, a propriedade tinha que ser verdade nesse valor n do processo de indução, né? Da minha hipótese de indução. Aqui não, tem que ser verdade até esse número n. E aí você mostra que vale para o n mais 1. É só uma diferença sutil, mas que tem a ver mais com a aplicabilidade. Em alguns casos, como vai ser o que a gente vai ver agora na indução, na sequência de Fibonacci, a propriedade P de n, ela talvez não vá depender só de um número n, ela pode depender desse n e de valores anteriores ao n. Portanto, para você garantir que ela vai estar bem definida, você precisa que vários valores anteriores ao n também sejam verdade. Então, aquele princípio de indução lá não vai dar para aplicar, porque é só garantir que a propriedade é verdade para algum valor de n, não mais de 1, né? Não necessariamente. E nessa versão aqui forte do princípio, você supõe que é verdade para todo mundo até n e prova que vale para n mais 1. Que aí vocês aplicam aqui, ó. Apliquem nesse exemplo. Vai ser fácil de verificar. Essa propriedade vai ser verdade de 1 até k, porém isso daqui não vai se verificar, certo? Então, mas vamos ver o caso da sequência de Fibonacci. O exemplo da sequência de Fibonacci. Então, exemplo. A sequência de Fibonacci. Bom, o que é que diz, como que a gente define a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci é uma sequência que eu vou chamar aqui de Fn.
eu vou chamar aqui de Fn, e a sequência de Fibonacci é uma sequência que a gente define da seguinte forma: o F0 é 0, o F1 é igual a 1, e o termo geral, Fn, é definido da seguinte forma: é o Fn menos 1 mais o Fn menos 2, aqui para todo n maior ou igual que 2. Então, a definição da sequência de Fibonacci é essa. Eu defino primeiro o F0 como sendo 0, o F1 como sendo 1 e o termo a partir do segundo como sendo a soma dos dois anteriores. Portanto, quem seria a sequência de Fibonacci? 0, 1, o próximo é 0 mais 1 dá 1, o próximo é 1 mais 1, 2, o próximo 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 8 e assim sucessivamente. Certo? Essa é a sequência de Fibonacci. O que nós vamos provar é a seguinte: fórmula para a sequência de Fibonacci. Vamos provar que Fn vai ser igual a alfa elevado a n menos beta elevado a n sobre alfa menos beta, onde quem é alfa e quem é beta, onde alfa e beta são raízes da equação x ao quadrado igual a x mais 1, certo? Vou colocar isso aqui mais para cima. Então, alfa e beta, aqui só para saber, as raízes dessa equação vão ser alfa igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2 e beta igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2, só por curiosidade. Certo? Então, vamos provar essa fórmula aqui. Então, vamos provar que essa fórmula aqui é verdade na sequência de Fibonacci, ok? E a gente vai provar essa fórmula por indução, usando esse princípio de indução aqui, de indução forte. Por que que eu vou usar ele? Porque antes, lá no outro princípio de indução, o meu processo indutivo era assim: suponha que para algum n, P de n é verdade. Aí eu tinha que mostrar que P de n mais 1 era verdade. Bom, se eu usar isso aqui, suponha que para algum n, por exemplo, poderia ser o n menos 2. Suponha que o n menos 2 a propriedade é verdadeira. Então, isso daqui seria verdadeiro. E eu teria que provar para o seguinte, certo? Só que o seguinte, que é n menos 1, para eu provar ele, eu preciso dos dois anteriores. Portanto, eu preciso desse e do anterior, que é n menos 3. Mas eu não sei se Fn menos 3 é verdade, porque a minha hipótese de indução só me disse que o n menos 2 era verdadeiro. Ele não me disse que o anterior também era. Então, eu só sei que esse é verdadeiro. Mas para provar que esse é verdadeiro, eu preciso desse e do anterior. E eu não sei se o anterior é verdadeiro. A minha hipótese de indução não me disse isso. Portanto, esse princípio de indução não é adequado a esse exemplo. Agora vamos olhar para esse princípio de indução, que a gente chamou de indução forte. Esse princípio de indução me diz que, novamente eu tenho a base da indução, mas o meu passo indutivo, a hipótese de indução é o quê? Que para algum n natural, o P de K é verdade para todos os casos entre 1 e n. Agora aqui sim, se eu supor que esse daqui é verdade, então eu tenho que todo mundo antes dele também vai ser verdade. E aí eu vou conseguir definir o meu termo seguinte, certo? Então vamos provar isso daqui usando essa indução forte. Então, aqui no meu caso é fácil de ver que, por exemplo, para o 0 e para o 1 isso é verdade, certo? Então, o meu passo indutivo, eu vou fazer aqui n igual a 0 e n igual a 1, ok, certo? É bem fácil de ver porque alfa elevado a 0 vai dar 1, beta elevado a 0 vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 0, isso aqui tudo vai dar
0. Para n igual a 1, eu vou ter alfa elevado a 1 da alfa, menos beta elevado a 1 da beta, alfa menos beta sobre alfa menos beta, isso vai dar 1. Então, é bem fácil verificar isso. Agora, vamos supor que f de n, a minha hipótese de indução, suponha que existe n pertencentes naturais, tal que fk é igual a alfa elevado a k menos beta elevado a k sobre alfa menos beta para todo k de 1 até beta. Então isso aqui é verdade. Bom, se isso aqui é verdade, para todo k, em particular é verdade para n e para n menos 1. Então, isso daqui está bem definido, isso daqui está bem definido e vale essa forma aqui. Essa forma aqui. Então, o que a gente tem que provar agora é para o seguinte, Fn mais 1. Então, quem é o Fn mais 1? Por definição, o Fn mais 1 é quem? É o Fn mais, é a soma dos dois anteriores, mais o Fn menos 1. Esses dois, por hipótese de indução, qual é o valor deles? Isso daqui, ó. Porque por hipótese de indução, isso daqui é verdade para todo k de 1 até n. Então, em particular, é verdade para k igual a n e para k igual a n menos 1. Então, isso daqui, por hipótese de indução, aqui eu vou colocar que eu usei a minha hipótese de indução. Então, por hipótese de indução, isso daqui vai ser igual a alfa elevado a n menos beta elevado a n sobre alfa menos beta mais o Fn menos 1, que é alfa elevado a n menos 1 menos beta elevado a n menos 1 sobre alfa menos beta. Bom, só ajeitando isso daí, colocando em um único denominador, alfa menos beta, vou só agrupar aqui, ó, alfa elevado a n mais alfa elevado a n menos 1. Mais aqui, vou colocar aqui menos, aqui beta elevado a n, como aqui mais beta elevado a n menos 1. Ok? Só agrupei os termos. Bom, mas pela definição da sequência de Fibonacci, eu tenho que alfa e beta são raízes dessa equação aqui. Portanto, eu tenho que alfa ao quadrado é igual a alfa mais 1 e beta ao quadrado é igual a beta mais 1. Então, observe que aqui aparece alfa elevado a n mais alfa elevado a n menos 1. E eu quero que apareça alfa elevado a n mais 1. Então, eu vou usar isso aqui, ó. Observe que aqui eu tenho alfa mais 1 e aqui eu tenho uma unidade a mais no expoente. Portanto, se eu multiplicar aqui por alfa elevado a n menos 1, eu vou ter que alfa elevado a n menos 1 mais alfa elevado a n vai ser igual a alfa elevado a n mais 1. Portanto, aqui eu vou ter que essa soma aqui é igual a alfa elevado a n mais 1. Da mesma forma, se eu multiplicar aqui por beta elevado a n menos 1, eu vou ter que beta elevado a n mais beta elevado a n menos 1 vai ser igual a beta elevado a n mais 1. Então, aqui eu vou ter que menos, isso daqui vai dar beta elevado a n mais 1 sobre alfa menos beta. E aí eu provei o meu passo indutivo, que era provar que P de n mais 1 é verdade. E de fato, F de n mais 1 deu igual a alfa elevado a n mais 1, que foi colocar aqui no lugar do alfa n, menos beta elevado a n mais 1, que foi colocar no lugar do beta n mais 1, sobre alfa menos beta. Portanto, pelo processo de indução forte, eu tenho que essa fórmula é verdadeira para todo n para a sequência de Fibonacci, certo? Bom, no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre o princípio da boa ordem. O que diz o princípio da boa ordem? O princípio da boa ordem diz que todo subconjunto não vazio dos números naturais tem um menor elemento. Bom, é bem razoável isso, já que o próprio conjunto dos números naturais tem um menor elemento. Quem é o menor elemento do conjunto dos números naturais? É o 1. Então, se o próprio conjunto dos números naturais já tem um menor elemento, todo subconjunto dele, obviamente, também terá um menor elemento.
parece ser algo bastante ingênuo, mas é bastante útil para resolver diversos problemas, e a princípio você não consegue associar ele ao princípio de indução. De cara, quando você lê os dois resultados, você não consegue associar, mas nós vamos provar que eles são exatamente a mesma coisa, ou seja, são equivalentes. Matematicamente são a mesma coisa no sentido de serem equivalentes. Ou seja, se você supõe que o princípio de indução é verdade, então o princípio da boa ordem também será verdade. E reciprocamente, se você supor que o princípio da boa ordem é verdadeiro, então o princípio de indução será verdade. E como aplicação do princípio da boa ordem, nós vamos provar que entre dois números naturais consecutivos não tem nenhum outro número natural, certo? Um resultado que você prova facilmente usando o princípio da boa ordem. No próximo vídeo também eu vou falar do princípio da casa dos pombos, também conhecido como princípio das gavetas de Dirichlet, que também é algo bastante ingênuo a princípio, mas que é muito útil também para resolver questões, principalmente questões que envolvam a existência de um determinado número satisfazendo uma certa propriedade. O princípio das gavetas de Dirichlet diz que se eu tiver n mais 1 objetos e n gavetas, ao colocar esses objetos nessas gavetas, terá pelo menos uma gaveta com mais de um elemento. Parece também ser bastante ingênuo, bastante simples, óbvio, mas é muito útil para resolver algumas questões, às vezes à primeira vista não tão elementar, mas que quando você aplica esse princípio fica uma questão de fato bem simples. Eu vou fazer essas duas coisas no próximo vídeo, na próxima videoaula, que é provar a equivalência do princípio de indução com o princípio da boa ordem e apresentar o princípio das gavetas. Valeu!